Ok, gente, então, ó, eu vou colocar aqui na compartilhamento de tela e vou começar a ver com vocês esse primeiro exercício, tá? E sempre... Deixa eu entrar aqui. Gente, vocês tem o livro aí para vocês verem, que eu vou discutir a questão, só que essa questão eu não tenho ela aqui colocada, né? Então, essa primeira questão, que a Bárbara perguntou, nós. Então, vamos só ver aqui, gente, a primeira questão do exercício, tá? Ele tem um enunciado um pouco mais longo, então tá lá, ó. Tá todo mundo ouvindo, né? Sim, tá Então, ótimo. vamos embora. Então, aqui, ó, o enunciado é o seguinte. Vocês estão com acesso aí ao enunciado da questão? Capítulo 5, o Sim, enunciado da questão 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Um exame físico foi usado para rastreamento de câncer de mama em 2.500 mulheres com adenocarcinoma. Então, a informação que nós temos aqui, ó? Eu tenho 2.500 mulheres, né, com câncer de mama. Deixa eu comentar isso aqui um pouquinho, né? Então, isso aqui eu sei, então, eu tenho 2.500 doentes, né? Então, pessoas com carcinoma são 2.500. Vamos pôr as informações aqui para a gente poder depois montar uma tabela, tá? Porque uma das maneiras de você ir fazendo isso é você sempre tentar montar a tabelinha e aí você consegue fazer os cálculos todos. Então, essas 2.500 mulheres, né, com adenocarcinoma comprovado por biópsia, tá? E um grupo controle de 5.000 mulheres, então 5.000 mulheres sem a doença e que tem idade e raça, colocou o termo emparelhadas, quer dizer o seguinte, que a mesma proporção de, de idade e raça, né, que tem nas mulheres com adenocarcinoma, tem também nas mulheres sem adenocarcinoma, tá? O que ele está chamando aqui de controle, né? Controle seria, então, mulheres sem controle, são 5.000 mulheres sem adenocarcinoma, tá bom? É isso que ele está mostrando aqui para a gente. O resultado do exame físico foram positivos. O resultado do exame físico, né, palpação da mama, foram positivos. Os resultados dos exames físicos foram positivos em 1.800 casos e em 800 controles. Então, ele está falando o seguinte, ó. Eu tenho aqui um total, então, de doentes doentes 2.500, tá? Eu tenho um total de doentes de 2.500. E eu tenho aqui um total de controles não doentes, né? De 5.000. Esses são os grupos que ele está comparando. Um grupo de 2.500 pessoas com doença comprovada por biópsia, né? E um grupo de 5.000 mulheres com a mesma proporção de idade e sexo, idade e raça, né? E que não tem doença aqui, ó. Os controles todas não mostram evidências de câncer na biópsia. Então, os controles também fizeram biópsia, né? E não é câncer. Então, o nosso padrão ouro aqui é a biópsia, tá? E o teste que ele tá avaliando é a palpação da mama.
O teste físico que ele coloca, a palpação da mama, para ver se identifica, né? Que é o teste. Oi. Rapidinho, emparelhado é o que mesmo? Emparelhado nesse seguinte, quer dizer que ele tem a mesma proporção de raça e idade das mulheres doentes, tem a mesma proporção no grupo das mulheres controle, entendeu? Então vamos supor, ó, lá entre as mulheres doentes tem 40% de negros, 30% de brancos e 30% de asiáticos, tá? Entre as pessoas que têm câncer. Então, no grupo que não tem, também tem a mesma proporção. Por que se faz isso? Isso aí é usado em alguns desenhos de estudo, nós vamos ver mais adiante, para você reduzir as fontes de variação, né? Porque a gente sabe que pode ter diferença por idade, a questão da incidência de câncer, né? E também pode ter por raça. Então, como as duas populações têm a mesma proporção de raça e de idade, isso se elimina uma fonte de variação, tá? Isso pode ser emparelhado ou então chamado de pareamento também, tá bom? Então aqui, ó, então eu vou ter aqui o teste, né, que é a palpação da mama, né? Só passar isso aqui para cima. Ó, capeta. Ai. Aqui, pronto. A palpação aqui pode ser positivo ou negativo, não é isso? Né? Então, deixa eu só aumentar o tamanho da letra dessa planilha toda aqui. Então, pronto, tá? Bom, então aqui ele falou isso com a gente, ó. Eu tenho 2.500 mulheres com a doença, 5.000 sem a doença. Aí, a próxima informação que ele deu pra gente... Ai, tem que pular isso aqui, né? A próxima informação que ele deu pra gente aqui diz respeito aos resultados, ó. Então, ele está falando aqui. No exame físico positivo, palpação de um cisto, aconteceu em 1.800 dos casos. Então, entre esses 2.500 aqui, ó, que são doentes, 1.800 tiveram a palpação positiva, tá? E entre os que não são doentes, né, os controles, 800 casos. Entre os controles, eu identifiquei 800 casos, tá? Entre os controles, eu identifiquei o resultado do teste foi positivo em 800 casos. Bom, então agora nós temos tudo que a gente precisa, né? Eu sei o total de doentes e não doentes, eu sei que entre os que, pela biópsia, tinham carcinoma, dos 1.500 eu peguei 2.000, dos 2.500 eu peguei 1.800, então qual que é essa diferença aqui? 700, né? E aqui, 4.200. Então nós temos aqui, né, gente, ó, total de doentes, total de não doentes, verdadeiramente positivos, verdadeiramente negativos, falso positivo, falso negativo. Com isso aqui agora eu posso fazer todos os cálculos que ele pede. Então, a primeira coisa que ele perguntou, qual é a sensibilidade do exame físico? Ok, nós temos um padrão ouro, que é a biópsia, e temos agora um teste que eu estou validando contra a biópsia. Eu estou validando, então, a palpação da mama, né, para identificar algum cisto, comparado com o resultado da biópsia. Então, se eu quiser agora saber a sensibilidade do exame físico, como é que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular aqui fazendo essa conta aqui, né? Vai ser igual verdadeiramente positivos dividido
pelo total de doentes. Então, isso aqui deu uma sensibilidade de 72%, né? A próxima pergunta, qual é a especificidade? Qual vai ser a especificidade? A especificidade eu vou calcular também da maneira que nós já sabemos fazer, né? Verdadeiramente negativos dividido pelo total de não doentes. 0,84, uma especificidade de 84%. Isso é muito parecido com aquele primeiro exercício que a gente fez, né? Nós fizemos exatamente isso. Tinha os dados, nós fomos calculando a especificidade e assim por diante. E a pergunta, qual é o valor preditivo positivo do exame físico? Bom, eu posso fazer o cálculo com aquela forma que nós aprendemos ontem, ou eu posso simplesmente, né, colocar aqui o total, esse mais esse, fazer o total aqui também. Então, se eu quiser agora calcular o valor preditivo positivo, o VPP, né, vai ser igual ao quê? Eu quero saber, do total de exames positivos, qual é a proporção que é realmente positivo. Né, verdadeiramente positivos no total de testes positivos. Então, vai ser igual verdadeiros positivos dividido pelo total de resultados positivos. Por que eu fiz errado? Igual esse dividido por esse. 69,23 ou 69,23%. Esse aqui vai ser o valor preditivo positivo. Se a gente quiser fazer o valor preditivo negativo, da mesma forma, né? Vai ser igual verdadeiramente negativo, ou seja, doentes, não doentes com resultado negativo, sobre o total de resultados negativos. Né? O total de resultados negativos, aí tem os falsos, os verdadeiramente negativos e os falsos negativos também. Então, o valor preditivo negativo foi de 85,71%. Certinho, gente? Ficou alguma dúvida? Essas são o primeiro exercício. Então, quando vocês, cadê isso? Quando, se eu sair daqui, só vendo a planilha ainda. Quando, uma boa maneira de você fazer esse raciocínio você faz a tabelinha. Se você faz a tabelinha, fica mais fácil você entender a pergunta e a resposta, né? Porque ali você tem nesse caso aqui, te deu todas as informações, né? Falou qual que era o número de pessoas doentes, né? Estabeleceu qual era o padrão ouro, que era a biópsia, né? E comparou com outro teste, que é o teste de palpação, né? A palpação de mama, gente, que já foi, né, mais considerada no passado, mas a gente sabe que a palpação de mama, quando ela detecta algum nódulo, esse nódulo já cresceu muito, né? Então, não é um método adequado, mais adequado de fazer o rastreamento. Deve ser feito com a mamografia, né? Que a mamografia eu vou encontrar o câncer muito mais precocemente, né? E a gente sabe que no caso específico do câncer de mama, esse diagnóstico precoce, ele realmente muda o curso da doença, tá? Então, se eu só fizer o diagnóstico com a palpação, eu já estou pegando câncer bem mais avançado do que eu posso pegar com a mamografia,
Na mamografia, quando ela dá positivo, aí tem um segundo exame, né, um segundo exame de confirmação, que vai ser a biópsia. E se a biópsia também der positivo, aí vai ser feito o tratamento. Se esse câncer ele é diagnosticado precocemente, a probabilidade de cura ou de uma maior sobrevivência existe, né? Nós vamos ver daqui a pouco, quando a gente vai estudar as questões do rastreamento, que esses testes de rastreamento, eles também são avaliados, né, enquanto o seu impacto em termos de sobrevida e cura, né? E algumas vezes se chega à conclusão que aquele rastreamento, na verdade, não traz benefício, né? Um dos exemplos disso, se vocês procurarem aí no Ministério da Saúde ou na força-tarefa de prevenção americana, ou europeia, ou canadense, vocês vão encontrar que não há indicação de rastreamento para câncer de próstata, né? Não há, por quê? Os estudos populacionais acompanhando coortes que fizeram e não fizeram rastreamento de câncer de próstata, chegaram à conclusão que os benefícios não superam os malefícios, tá? Então, no caso de próstata, o fato de você fazer o diagnóstico mais cedo não leva efetivamente a uma mudança no curso da doença. Nós vamos ver isso daqui a pouco, mas só para vocês já darem uma olhada nisso e procurem no Ministério da Saúde, no INCA, Instituto Nacional do Câncer, a Task Force de Medicina Preventiva, né, dos Estados Unidos, do Canadá, e vocês vão encontrar escrito isso lá. Não há evidências que justifiquem a realização de rastreamento populacional do câncer de próstata. Tá? E isso, então, e muitos outros rastreamentos que são feitos ainda, alguns, há uma certa dúvida se realmente eles dão certo ou não, né? Mas enquanto não se tem uma evidência clara de que ele não é efetivo, continuamos fazendo. Há outros que é muito clara a efetividade, né? Do colo de útero, câncer de intestino grosso, é muito bem clara que realmente você muda o curso da doença, tá? Mas isso não acontece sempre. Nem sempre o diagnóstico precoce muda o curso da doença. Ok, gente? Então vamos voltar ali, voltar aqui na planilha e vamos ver se... Henrique. Oi. Não, só para agradecer mesmo, porque eu fiz uma confusão que eu achei que os 2.500 estavam dentro, eram os verdadeiramente positivos dos 5.000. Aí por isso que deu um nó no enunciado, que eu não conseguia chegar nunca. Então, quando você faz a tabela, por isso que é importante, porque ali você enxerga o dado direitinho, né? Quando você coloca as coisas ali na posição da tabela, você estrutura o raciocínio também, né? Claro, claro. Obrigada, viu? Por nada. Ô, gente, vamos ver a outra questão que a Thaís trouxe ontem, que ela é muito interessante também. Vou só compartilhar aqui. Hoje eu estou usando a minha nova internet. Quando a outra falhou, eu tinha para onde correr além do meu celular. Deixa eu ver aqui. Bom, então olha aqui. O outro exercício, né? Os dados deles, esses que estão aqui, não, esse que nós fizemos agora, né? Os outros exercícios, os dados deles, se não me engano, estão aqui, ó. Esse aqui deu, como eu preparei antes, eu consegui até deixar ele aqui mais arrumadinho. Deixa eu puxar esse aqui um pouquinho para baixo. Ó, então aqui, ó, o outro exercício, ele tem esse enunciado e essas perguntas aqui. O que eu estou usando aí, eu fiz uma tabelinha aqui, que é aquela tabelinha de ontem, né? Para a gente poder pensar. Então, aqui, ó, o enunciado é o seguinte, esse aqui é o exercício 4, tá? Então, vamos lá. Um teste de rastreamento é usado da mesma forma em duas populações similares, mas a proporção de resultados falsos positivos entre aqueles que tiveram resultado... Vou corrigir isso aqui.
resultados positivos na população A é mais baixa não, eu comi um pedaço da frase, se eu pegar aqui de novo. Mas há falsos positivos. Mas aqueles que tiveram resultados falsos positivos, faltou falsos aqui. Falsos positivos. Deixa eu só fechar a porta aqui. A turma está ali na cozinha e faz barulho. Então, a questão, um teste de rastreamento é usado da mesma forma em duas populações similares, mas a proporção de resultados falsos positivos entre aqueles que tiveram resultados positivos na população A é mais baixa do que entre aqueles que tiveram resultado positivo na população B. Então, duas populações semelhantes, né? E usando o mesmo teste, tá? E está falando que a proporção de falsos positivos na população A foi menor do que na população B. E aí vem essas opções aqui para a gente responder. Primeira coisa, é impossível determinar a causa da diferença. Segunda opção, a especificidade do teste é mais alta, a especificidade do teste é mais alta na população A. Depois, a prevalência da doença é mais baixa na população A. A quarta opção, a prevalência da doença é mais alta na população A. E a quinta opção, a especificidade do teste é mais alta na população A. Bom, então nós temos aqui o é impossível e as outras questões. Uma diz respeito à especificidade e a outra diz respeito à prevalência, né? Como é que a gente faria aqui esse exercício? Alguém fez esse exercício, gente? Bom, uma das coisas que a gente pode olhar, né? A gente pode, por exemplo, olhar aquela fórmula, a fórmula, né? Que nós vimos ontem do valor preditivo positivo e negativo. Deixa eu trazer ele aqui. Deixa eu ver aqui. Valor. Isso aqui, né? Nós vimos ontem essas fórmulas aqui do valor preditivo positivo e negativo, né? E o que o meu exercício está falando aqui, né? É que a proporção de falsos positivos foi menor na população A do que na população B. Então, falsos positivos, né? Então, nós estamos querendo entender o que vai fazer aumentar ou diminuir a proporção de falsos positivos, né? Se eu estou falando de falsos positivos, eu tenho um valor preditivo. Quanto menor o volume de falsos positivos, né? Eu vou ter um valor preditivo positivo maior, né? Então, vamos ver o que pode afetar o valor preditivo positivo. Aqui nós temos duas coisas, né? Olhando aqui, ó, nós vimos ontem, o valor preditivo positivo, ele vai ser afetado mais pela especificidade, né? E pela prevalência. Pela prevalência, tá? Pela prevalência. Vamos voltar aqui, então, na planilha aqui, né? Ó, então vamos ver. Duas perguntas aqui estão dizendo que a especificidade é que é diferente. Mas vamos aqui no enunciado. Um teste de rastreamento é usado da mesma forma em duas populações similares. Gente, se é o mesmo teste, a sensibilidade e a especificidade vai variar de uma população para outra? Não muda. Não muda, né? Então, a especificidade e sensibilidade
são características do teste. Então, não pode ser essa a resposta. Porque sensibilidade e especificidade, se está usando o mesmo teste, a sensibilidade e a especificidade vão ser as mesmas nas duas populações, porque é uma característica do teste. Bom, a outra coisa que ele colocou aqui para a gente, as outras duas opções, né, falam com respeito à prevalência. Falam com respeito à prevalência. Vamos voltar na nossa forma de novo para ver qual que seria o efeito da prevalência no valor preditivo positivo, né? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Olha, como é que a prevalência vai funcionar com relação ao valor preditivo positivo? Então, vamos ver aqui. Se sensibilidade e especificidade são as mesmas, né? Não vão mudar. E que quanto maior for a prevalência, se aqui a prevalência fosse 100%, né, se fosse 1, esse parênteses seria 0, não é isso? 0 multiplicado por qualquer coisa é 0 também. Então, quanto maior a prevalência, maior vai ser o valor preditivo positivo. Por quê? Quanto maior o P, menor vai ser o resultado desse produto, que é 1 menos P, né? Então, quanto maior o P, menor vai ser o resultado desse produto. Se o P for 100%, esse produto aqui é 0, então eu vou multiplicar um número por ele mesmo. Então, vai dar 100% de valor preditivo positivo. Então, a prevalência do valor preditivo positivo age nesse sentido, de quanto maior a prevalência, maior vai ser o valor preditivo positivo. Tá? Bom, eu posso fazer isso, então, só raciocinando com a fórmula, né? Então, se... vamos ver aqui as alternativas que eu tenho lá, né? Nós vimos que... Nós vimos aqui no enunciado, ó, a proporção de resultados falsos positivos entre aqueles que tiveram resultados positivos na população A é mais baixa do que entre da população B. Ou seja, se eu tenho menos falso positivo, o meu valor preditivo positivo vai ser maior, né? Então, isso nos leva, então, à consequência, né, de que se eu tenho menos falso positivo na população A, né, na população A, é porque a prevalência na população A é maior. Bom, isso a gente pode deduzir olhando a fórmula. Agora, se eu tenho dúvida, eu posso fazer, montar a tabelinha e ver, tá? Então, eu peguei aqui aquele teste que nós vimos ontem naquele exercício de testes simultâneos. Vamos pegar aqui só para usar isso como exemplo. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho essa população, né? E se eu posso vir cá e posso calcular eu posso vir aqui e calcular o valor preditivo positivo aqui, não posso? Ó. Valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, só para a gente ver aqui. Então, eu peguei uma população qualquer, né? Dada uma sensibilidade e uma especificidade, e vou montar essa tabelinha. Eu podia ter inventado isso aqui, né? Pegar qualquer número e colocar só para eu poder raciocinar. Então, está aqui, ó. Valor preditivo positivo e negativo. Vou passar um minutinho, gente, fazer essa... Ficou tudo do mesmo tamanho aqui. E agora, deixa eu pôr uma gradinha aqui. Então, vamos calcular aqui esse valor preditivo positivo. Vai ser igual aos verdadeiramente positivos dividido pelo total de resultados positivos. Não é isso?
0,33 e o negativo, não está pedindo isso na questão, mas só para a gente ver, tá? Então, eu tenho aqui, ó, pois como percentagem, eu tive um valor preditivo positivo de 33% e um valor preditivo negativo de 7,69. É isso que deu aqui, né? Mas nós estamos focando mesmo nesse aqui. Então, vamos deixar esse aqui, para a gente ver depois. E vamos comparar agora. Bom, eu vou pegar, então, essa mesma tabela aqui, ó, só copiar ela para ali. Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Bom, vamos ver agora o que vai acontecer se eu mudar a prevalência, tá? Se essa prevalência fosse menor, o que aconteceria com o valor preditivo positivo? As populações do mesmo tamanho, tudo direitinho, eu só vou mudar só a prevalência, tá? Então, vou passar isso aqui para 1. Então, se ela fosse de 1%, né, eu teria 100 doentes aqui e não 200, o meu valor preditivo positivo cairia para 18,18, né? Nós estamos vendo aqui empiricamente como, mantida a sensibilidade e a especificidade, e como é o mesmo teste, então tem a mesma sensibilidade e especificidade. Variando a prevalência, se eu cresço a prevalência, aumenta o valor preditivo positivo. Se eu diminuo a prevalência, diminui o valor preditivo positivo, né? Vai ser diferente com relação ao valor preditivo negativo, né? Essa conta aqui parece que está errada, deixa eu consertar ela aqui. Ver se... Peraí. Devo ter feito essa... montada a fórmula errada, né? VPN vai ser igual total de verdadeiramente negativos por total de testes negativos. Eu acho que eu inverti ele. Não. Isso aqui. Igual 480 dividido por 520. Tá. 92,2. Isso aqui está errado, é a fórmula que eu fiz aqui. Pronto. 96. Então, aqui, ó, quando eu diminuir a prevalência, diminuiu o valor preditivo positivo e aumentou o valor preditivo negativo. Se a prevalência aqui voltar para o 2 lá, né, vai ficar igualzinho, e se ela fosse maior, ok? Então, tanto olhando a fórmula ali, vendo, né, qual que é o impacto da prevalência, da especificidade sobre o valor preditivo positivo, a gente pode concluir que a resposta certa seria essa, né? Se nesse primeiro grupo, na população A, usando o mesmo teste, portanto, mesma sensibilidade, mesma especificidade, se a proporção de falsos negativos é menor, eu só posso atribuir isso à prevalência. Alguma dúvida nisso aí, gente? Ou está claro? Henrique, você pode repetir isso, por favor? Posso. Bom, eu posso repetir o raciocínio todo, gente? Só para a gente ler, para tentar fixar, né? Repete, por favor, eu também não entendi. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos voltar aqui na fórmula. Gente, desculpe que às vezes eu repito tudo de novo, porque isso é importante, né?
Porque na hora que vocês percebem, compreendem o raciocínio, aí vocês aplicam em qualquer lugar, não tem dúvida mais, tá? Então, só voltar aqui mais um minutinho naquela fórmula, que vai estar aqui. Ó, como é que é a fórmula do valor preditivo positivo? Verdadeiro positivo dividido pelo total de positivos. O total de positivos inclui verdadeiramente positivos, verdadeiros positivos, mais os falsos positivos, né? Falso positivo é aquela pessoa que não tinha doente e que o teste detectou como doente. É a falha da especificidade, não é isso? Bom, então transformando aqui essa conta, abrindo ela mais, né? Os verdadeiramente positivos, como é que eu chego? É a prevalência multiplicada pela sensibilidade, que é a probabilidade de uma pessoa estar doente, né? A prevalência, e a sensibilidade, a probabilidade de uma pessoa estando doente, o teste ser positivo. Então, a prevalência vezes a sensibilidade me dá a probabilidade de um teste verdadeiramente positivo. Eu quero saber agora o valor preditivo positivo. Então, para isso, eu vou, no meu denominador, vão ter todos os positivos. Quem são todos os positivos? Os verdadeiramente positivos, cuja probabilidade eu calculei dessa forma, prevalência vezes sensibilidade, mais os falsos positivos. Quem é o falso positivo? É o não doente, né? No qual o teste deu positivo, ou seja, a falha da especificidade. Então, quem é a probabilidade de uma pessoa naquele grupo não ser doente? É 1, que é o total da população, né? 1 menos a prevalência. Então, se minha prevalência era de 20%, qual que é a prevalência de não doentes? Se doentes são 20%, não doentes são 80%, né? Então, ó, 1 menos a prevalência me dá a probabilidade de uma pessoa daquele grupo ali não ser doente. 1 menos a prevalência. Então, não sendo doente, a probabilidade de uma pessoa não doente ser classificada como doente equivale ao complemento, né, da especificidade. Se a minha especificidade é de 60%, quer dizer que 40% dos não doentes vão ser considerados doentes. Então, a probabilidade de não ser doente é 1 menos a prevalência. E a probabilidade de não sendo doente ser classificado como doente é 1 menos a especificidade. Então, esse aqui vai me dar a probabilidade do falso positivo, não doente, que foi classificado como doente. Bom, então, o total de testes positivos vai ser essa soma, né? De verdadeiramente positivos mais os falsos positivos. Então, quem que está influenciando o falso positivo? A especificidade, mas como é o mesmo teste, a especificidade vai ser igual nas duas populações. E a outra coisa que pode influenciar é a prevalência. Então, se a especificidade é característica do teste, não vai mudar de uma população para outra. Então, o que pode explicar o fato da população A ter uma menor proporção de falsos positivos quando comparados com a população B? É a prevalência ser maior. Porque quanto maior for a prevalência, menor vai ser o resultado dessa diferença aqui, não é? E se a prevalência for máxima, se for 100%, aqui vai dar 0, 1 menos 1 dá 0, 0 multiplicado por qualquer valor dá 0 também, então o meu resultado de valor preditivo positivo vai ser esse número dividido por ele mesmo, P vezes sensibilidade dividido por P vezes sensibilidade. Aí seria o maior valor preditivo possível, né, que é 100%. Tá? Então, na fórmula, a gente enxerga isso. Vamos ver como é que isso vai aparecer aqui na nossa tabela. Quando eu monto a tabelinha. Essa aqui, ó, eu fiz considerando uma população de 1.000 pessoas com a prevalência de 0,2. Sensibilidade de 0,8 e de 0,6. Eu posso escolher qualquer sensibilidade e especificidade aqui. Já que as duas são iguais, é o mesmo teste, né? Nas duas populações, eu estou usando o mesmo teste. Então, se eu, ao invés de usar 0,8 e 0,6, eu pusesse 0,9 e 0,9, eu chegaria à mesma conclusão.
né? Porque a sensibilidade e especificidade vai ser a mesma nas duas populações. Bom, se a sensibilidade e especificidade são as mesmas, o que pode então fazer variar? É a prevalência. Então, agora eu fiz o teste aqui, ó. Eu coloquei uma prevalência de 0,2 na primeira população e uma de 0,1 na segunda, né? Podia ser qualquer número, eu só estou vendo se o fato de se a que tem menor prevalência vai ter um valor preditivo, vai ter uma proporção de falsos positivos maior do que a outra, né? A que tiver a menor prevalência. Então, vamos ver aqui, ó. Eu estou enxergando isso pelo tamanho do VPP. Agora, se eu quiser medir diretamente a proporção de falsos positivos, eu posso também. Ó. Qual que é a proporção de falsos positivos aqui? Então, vou pôr aqui, ó, falso positivo, tá? Deixa eu só pôr isso aqui do mesmo tamanho. Falso positivo. Ctrl C. Falso positivo. Ó, a proporção de falsos positivos aqui vai ser quanto? Quem é o falso positivo aqui? Esse aqui, né? É o não doente que o resultado do teste foi positivo, né? Então, a proporção de falsos positivos aqui foi de igual a 360 falsos positivos dividido pelo total de exames positivos, não é isso? Que é 480. Então, aqui, a minha proporção de falsos positivos aqui foi de 66,7%. Tá? Aqui eu tive... Se você somar esses dois aqui, ó, o valor preditivo positivo é a proporção de verdadeiros positivos, né? Se eu somar isso aqui, tem que dar 100%, como está dando aqui, ó. Tá? Então, aqui, a proporção de falsos positivos é a proporção de verdadeiramente positivos. Bom, aqui, ó, vamos ver essa proporção de falsos positivos aqui nesse outro. Vai ser igual os 360 testes falsos positivos dividido pelo total de testes positivos. Aqui eu tive uma proporção de falsos positivos de 81%. Tá? Então, a proporção de falsos positivos é maior aqui. Né? Isso porque a prevalência, quando a prevalência foi maior, eu tive uma menor proporção de falsos positivos do que quando a prevalência foi menor. Tá? Gente, agora deu para clarear? Ou não? Deu, prof. Deu? Tá bom? Então, gente, ó. Oi, pode falar. Eu fiz de uma maneira um pouquinho diferente, sem usar a tabela em si. Você fez pela fórmula. Não, sem tabela, sem fórmula. Sabe aquela primeira parte da aula? Acho que você deu nas primeiras aulas, quando você dá aquela tabelinha A, B, C e D? Sim, isso. Pois é, porque naquela aula lá você fala que a prevalência é quem está doente, né, em cima da população toda. Isso. Então, seria A mais C sobre A mais B mais C mais D. Isso. Para populações que são similares, como é uma divisão, né? Se eu mantenho tudo constante, menos os não doentes, a única coisa que vai alterar seria subir minha prevalência. Exatamente. Né? O raciocínio está perfeito. Então, gente, tem vários caminhos para você fazer esse raciocínio, né? Ou olhando a fórmula, ou simplesmente comparando essas proporções ali, ou montando a tabela. Tá? E todas essas formas te ajudam a fazer o raciocínio correto. Então, você pode fazer pela fórmula, você pode montar a tabela, né? E dependendo da sua habilidade com a matemática, montar a tabela facilita um pouco, porque você vê direitinho ali, né? Raciocinar
algebricamente só, às vezes é um pouco mais difícil para quem não está habituado. Então, na dúvida, faz a tabela. Você não vai errar. Não, você pode errar também, né? Mas é mais difícil errar. Mas se você também fizer uma leitura correta da fórmula, isso está lá também, né? O que é muito importante é entender o conceito, tá? Então, assim, não é decorar uma definição, é entender o conceito mesmo. O que eu chamo de sensibilidade, o que eu chamo de especificidade, né? Quer dizer, quando eu estou falando de sensibilidade, eu falo, ó, sensibilidade é a capacidade do teste ser positivo quando a doença está presente, né? A capacidade dele captar corretamente a doença quando ela está presente. E ela pode variar, né? Entre 0 e 1, né? De 0 a 100%, né? A especificidade é essa capacidade do teste ser negativo quando a doença está ausente, né? Então, eu entendendo isso, e conseguindo raciocinar com ele, lembrando sempre, sensibilidade e especificidade, eu defino numa comparação com o padrão ouro, né? E o padrão ouro não é a verdade última, ele é o melhor que nós temos no momento. Pode mudar ao longo do tempo, tá? Mas é o máximo que a gente pode ter de certeza é isso. Não tem outra forma. Eu tenho que comparar com alguma coisa que eu acho que é o melhor para poder tentar entender o resultado do meu teste, né? E aí, compreendendo isso, aprendendo a montar uma tabela, entendendo como ler a fórmula, você consegue fazer o raciocínio. E o mais importante disso, claro, é importante você saber isso, porque você vai fazer um concurso público, isso pode estar lá na prova, no concurso para médico, vai ter isso, né? Quando você está estudando, é importante você entender, né, o que está sendo dito ali, saber interpretar corretamente. Mas o mais importante de tudo é você saber usar esses conceitos no dia a dia do seu trabalho. Você saber que quando você tem um resultado de um teste, aquele resultado é um ponto de partida, não é a resposta final, né? Você vai ter que interpretar aquele resultado positivo ou negativo ali pensando nas probabilidades do valor preditivo positivo e negativo. Falar, bom, esse teste aqui deu negativo, né? Mas se essa doença... Mas qual que deve ser o valor preditivo negativo desse teste? Será que eu posso confiar que isso aqui é negativo mesmo? Ou é porque ele está falhando aqui, eu estou com um falso negativo? Quais as outras informações que eu posso tentar obter do meu paciente para tentar entender de qual população, de qual prevalência que ele está sendo exposto a ele, né? De onde ele veio, ele viajou, ele foi a algum lugar diferente. Por quê? Porque eu tenho que pensar na prevalência de onde a doença, onde ele foi acometido, né? Porque às vezes ele está aqui em Belo Horizonte, eu não vou pensar em malária. Mas se ele foi em Rondônia, eu tenho que pensar em malária, né? Então, é lembrar disso, que o resultado, ele é um produto de várias probabilidades. Falando produto mesmo, multiplicação, né? Então, quando eu falo aqui, esse resultado aqui, ó, de positivos, desses 480 positivos estão aqui, só 33% é que são realmente doentes, né? Isso é um produto, né, de uma multiplicação de várias outras probabilidades. Então, eu tenho que, ao interpretar o resultado de exame, eu preciso ter uma série de outras informações sobre o paciente. E eu ainda tenho a possibilidade de, na minha sequência de busca do diagnóstico, né, eu começar com um teste que é menos invasivo, que é mais barato, que é mais aceitável, tem menos risco para o paciente, né, para fazer uma primeira seleção. Depois eu vou fazer um teste confirmatório antes de fazer a intervenção. Então, eu tenho uma gradação ali que vai me ajudando também a ir verificando a evolução do paciente para poder ir formando o meu raciocínio, né?
eu não preciso começar com o teste mais invasivo. Eu posso começar com o menos invasivo, muito sensível, e ver se, para eu poder selecionar, né? Para eu poder ver se aquele meu paciente tem uma probabilidade maior de estar doente mesmo, e aí eu colocá-lo num teste, no exame mais arriscado. Porque aí eu tenho um motivo para esse. O benefício que eu posso trazer compensa o risco, né? Eu começar o teste por uma colonoscopia, então chegou um paciente de uma determinada idade. Depois de uma certa idade, gente, tem uma indicação, né, de fazer colonoscopia mesmo, né? Mas nem todos os pacientes. Então, no início, eu vou começar a fazer teste de sangue oculto nas fezes. Ah, mas se esse paciente tiver uma história de câncer de intestino grosso na família, aí já é outra conversa. Você não está trabalhando com um paciente de risco habitual, né? De risco habitual. Ele não tem o risco médio da população. Ele tem um risco mais elevado, porque ele tem uma história de câncer na família, desse tipo de câncer. Então, esse paciente tem que ser tratado de uma maneira diferente. Tá bom? O diagnóstico é um ponto fundamental da ação médica, né? A partir do diagnóstico é que a gente vai pensar na intervenção. Então, entender o diagnóstico é fundamental. E entender que ele é um produto de várias probabilidades. Por isso a gente tem que ser muito cuidadoso, por isso a gente tem que obter o máximo de informação possível antes de qualquer intervenção. Tá? E às vezes o teste mais simples é o que acaba sendo o mais importante. Eu já contei essa história para você, da minha amiga lá com apendicite, e o único teste que realmente mudou e que foi o exame de sangue, né? O exame de sangue. O cirurgião tomou a decisão com o exame de sangue, com a anamnese e com o exame físico. Nem a tomografia, nem o ultrassom tinha mostrado nenhuma alteração ainda, né? Ele, apenas com o exame de sangue, o exame físico, né? Ele, e a história, né, da paciente, ele tomou a decisão correta. Então, a gente saber entender para avaliar corretamente os resultados do exame. Claro, com o exame se você tiver lá uma tomografia vendo, né, e você percebe lá que já tem alterações mesmo ali dentro do abdômen, você vai ter mais segurança para abrir, só que você vai demorar mais tempo. E essa demora pode prejudicar o paciente, né? Uma laparoscopia, uma laparotomia branca, que não encontrou nada, às vezes é mais seguro para o paciente do que eu esperar o quadro se agravar para depois operar. Tá? Então, diagnóstico não é um cálculo matemático perfeito, né? É uma mistura de conhecimento com experiência, com capacidade de interpretar mesmo esses dados todos, né? E uma tomada de decisão, que eu volto a dizer, na medicina é fundamental, uma decisão oportuna. Uma decisão oportuna. Não dá para ficar esperando, ficar muito claro que o paciente vai morrer para você poder intervir. Tem certos casos que você passou num determinado ponto, não tem retorno. Então a gente tem que ser muito judicioso para não ser apressado, mas também para não ser um procrastinador, né? Vai postergando e o paciente morre. Então tem que conhecer bem o que está fazendo, tem que saber interpretar os sinais, os sintomas, os resultados de exame e tomar decisão. Porque se passar do ponto, não tem retorno também. Se for antes do ponto, também não é bom. Então não é nem antes nem depois. Tem que ser no tempo certo. E isso aí que a gente precisa de ter todas as informações disponíveis para poder entender o processo. Então não dá para fazer com pressa, não dá para negligenciar o exame físico, não dá para negligenciar a anamnese, porque se você perde alguma informação, o prejuízo vai ser do seu paciente.
né? E entender isso. Diagnóstico não é uma ciência exata. Ela é um produto de várias probabilidades que você tem que aprender a concatenar essas probabilidades para tomar sua decisão. E tem muita gente fazendo isso bem feito, viu? Não é coisa impossível, nem a maioria dos médicos faz isso bem feito. Mas você tem que ter muita atenção ao seu paciente e saber interpretar as informações que você tem na mão. Podemos seguir, gente? Ô, prof, você não quer dar um intervalinho, não? Pra gente tomar um Gente, mas cafezinho? são só 2 aulas, você dá intervalo, então intervalo de 7 minutos. Nós vamos até 10h30. Vixe, tá Não, bom. gente, então não dá tempo, ó. São 9h50. Ó, tá bom, Professor, 10 minutos. número quebrado não dá sorte, não, hein? Nossa Tem que senhora, ser que 8. conversa É 8 fiada, ou viu? 10. Ou Não, então 7 10 não pode, minutos, não. tá? 10 minutos. Quando for 10h04, eu tô falando aqui, tá bom? Vai tomar uma água lá. Pronto, porque senão é azar, professor. Começar a semana assim não dá, não. É bom que eu vou ali tomar um café também, gente. Vamos lá. 10 minutos, hein? Sem falta.
Henrique, Vamos lá, turma. prof, Diga. deixa eu te perguntar, sobre esses exercícios, as entregas serão por módulo ou vai ser tipo tudo agrupado igual o semestre passado no final? Não, vamos fazer por módulo, né? Porque senão o importante é que vocês vão estudando ao longo de cada módulo, né? Porque senão não adianta. Então, assim que você encerrar o capítulo, você vai abrir lá no Canvas um módulo para a gente Isso. postar.
Não, E- beleza, então, tranquilo. Tá bom? E aí, no caso, você quer, tipo assim, a mão ou pode ser digitado mesmo? Não, pode ser digitado. Gente, eu não quero saber se. Porque, gente, as respostas de todos os testes estão no livro, né, gente? Lá no final tem a resposta certa, né? Então vocês já viram isso. Lá no final você tem a resposta certa. Não tem como. Ele não mostra como faz, mas ele te fala qual é a resposta certa, né? A questão aqui é vocês fazerem, né, entenderem, se trazer as dúvidas. O exercício é uma forma de estudar, né? Eu não quero saber se você fez, se você não fez, isso aí é problema seu. Eu quero ver se você aprendeu, tá? Então é só isso. O exercício é porque se você vai fazendo os exercícios junto ali com as aulas, né? Isso facilita o aprendizado. O objetivo é esse, tá? Aí vocês vão me mandar, eu só posso pensar que todo mundo aqui faz as coisas certas. Não vou pensar que tem alguém que vai mentir, né? Não que eu não acredite que não exista gente que mente, existe. Só que se eu ficar perdendo tempo em tentar saber se alguém mentiu ou não, não é meu serviço, né, gente? Isso aí não sou eu que tenho que fazer. Vocês já são todos adultos, então vocês sabem o que estão fazendo, né? Tá bom? Porque Então, podemos tem umas continuar? questões, claro, é que tem umas questões que eu fiz à mão mesmo, então eu posso, tipo, escanear e fazer no mesmo Pode, documento? pode, Não, sem nenhum beleza. problema, Tá, tá joia. bom? E se tiver dúvida, é muito bom quando vocês trazem as dúvidas, porque às vezes essa dúvida é de outros também, e aí a gente consegue responder para todo mundo, tá bom? Então vamos Obrigada. lá, gente. Vamos só voltar aqui um pouquinho, se não tem dúvida. Se aparecer dúvida depois, vocês trazem também, não tem problema não, tá? Só para a gente aproveitar esses minutos que nós ainda temos aqui, para falar um pouquinho sobre aqueles, aqueles testes, né? E você tem que estabelecer um ponto de corte, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho. Então vamos ver aqui, ó. Quando eu tenho um teste, né? Que o teste é uma variável contínua. Gente, se vocês já tiverem lido naquele livrinho de estatística, se eu só colocar aqui a compartilhamento de tela. Ops. Então, nós temos situações onde o meu teste ele é feito a partir de uma variável contínua. Naquele livrinho lá do Felipe Ruiz, né? Se você pegar ali o princípio do livro, ele vai falar disso, tá? Ele vai falar muito sobre coleta de dados brutos, né? Variáveis, tá? E vai falar dos tipos de variáveis, o que chamam de variáveis contínuas, discretas e categóricas, tá? Então, só lembrando isso aqui, quando eu falo em variável contínua, o que eu chamo de variável contínua são variáveis que são a medida que ela apresenta, né? É uma medida contínua. Por exemplo, pressão arterial, né? Pressão arterial, eu tenho ali uma medida que, dependendo da precisão do meu instrumento, né? Eu posso ter lá até em centésimos, milésimos, né? Depende da precisão do meu instrumento. Por exemplo, uma balança aqui me dá só uma casa decimal, ou posso ter uma balança que me dá 5 casas decimais, né? Então, eu vou ter lá o quilo, grama, miligrama, etc. Tá? Bom, então, essas variáveis, que são, por exemplo, pressão arterial, glicemia, colesterol, né? São variáveis que elas são contínuas. E quando eu digo, por exemplo, que eu chamo de hipertenso quem tem pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 ou maior ou igual a 140, eu estou estabelecendo um ponto de corte. Um ponto de corte.
né? Eu estou definindo um valor a partir do qual eu vou dizer que se você tem diabetes ou não tem, né? Se você estiver acima dele, você tem diabetes, ou se você estiver abaixo, você não tem diabetes, tá? Então, esses são o que a gente chama de variáveis contínuas, onde eu tenho que estabelecer um ponto de corte. A gente falou, obesidade. Obesidade, a gente considera obeso quem tem o índice de massa corporal maior ou igual a 30. A maior ou igual a 30 kg por metro quadrado, que é a unidade de medida do índice de massa corporal, né? Quer dizer que o cara que está com 29,9 de índice de massa corporal tem um risco muito diferente daquele que está com 30? Não. Quem está com 29,9, o risco dele de doença cardiovascular, de outras coisas, vai ser muito parecido com quem está com 30. Só que foi estabelecido, né, que como ponto de corte para falar de obesidade, maior ou igual a 30. Tá? Um cara que tem um sobrepeso que ele está ali em 28, né, o risco dele é menor que o de 30, mas é maior que o de 25. Então, o risco nesses casos o risco é contínuo também. Tá? Então, quando eu tenho esse tipo de variável, eu tenho que estabelecer um ponto de corte para pressão arterial, para glicemia, para colesterol, para índice de massa corporal e muitas outras coisas. Tá? E esse ponto de corte, obviamente, ele vai ter consequências com relação à sensibilidade e especificidade do exame, do teste que eu estou usando. Tá? Então, como definição, variável contínua é aquela que entre em quaisquer dois valores, eu posso colocar um terceiro. Então, assim, se eu falo o seguinte, a pressão arterial aqui foi de 138,5, tá? E o outro aqui foi de 139. Entre 138 e 139, eu posso ter infinitos valores. Né? 138,1, 2, 3, 25, Então, assim, entre dois valores de variável contínua, sempre cabem outros valores. Por isso que é chamado de variável contínua. O que a gente chama de variável discreta são variáveis também que têm uma medida quantitativa, mas que você não tem, entre um valor e outro, não tem outros valores possíveis. Por exemplo, se eu vou perguntar número de filhos que uma mulher teve, ela pode ter 1, ter 2, ter 3, ter 4, mas ela não pode ter tido 3 filhos e meio, 3 filhos e 75, né? Então, variáveis discretas são essas variáveis onde eu só tenho números inteiros, eu não tenho como colocar entre um filho e 2 filhos, não tem nenhum outro valor possível. Teve 1 ou teve 2, ela não tem como ter 1,5. Tá? Então, isso que a gente chama de variável discreta. E as variáveis categóricas são aquelas variáveis que dizem respeito a atributos e não a quantidades. Né? Então, eu posso até ter uma variável assim, qual que é a sua religião? Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou muçulmano, eu sou do candomblé. Todas essas são atributos, né, que pode ter, mas eles não são quantitativos, eles são um atributo daquele indivíduo, daquela condição ali. Então, eu posso usar isso para gênero, para raça, para time de futebol que eu torço, né? Então, são sempre medidas que não expressam quantidade, expressam um atributo do indivíduo ou daquela situação lá, tá? Então, quando nós estamos tratando de variáveis contínuas, por exemplo, pressão arterial e glicemia, eu vou ter que estabelecer um ponto de corte para eu falar a partir de qual momento aquilo se transforma numa doença ou não. O meu diagnóstico é feito com base em um determinado nível de alguma medida que eu vou encontrar. No caso da pressão arterial, eu digo que é hipertenso quem tem pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 e sistólica maior ou igual a 140.
né? Eu vou considerar diabético quem tem a glicemia de jejum acima de 100, né? Hora igual a 100. E, claro, eu vou dizer que a pessoa é diabética só pela glicemia de jejum? Não. Se a glicemia de jejum estiver acima desse nível, eu vou fazer um segundo teste de tolerância à glicose, né? Que vai confirmar ou não o diagnóstico. Mas esses parâmetros existem, né? E a gente trabalha com eles, tá? E o que nós vamos tentar ver aqui agora um pouquinho é isso. Qual é essa medida? Deixa eu só ver se eu consigo colocar uma outra imagem aqui. Prof, Oi, pode falar. você pode repetir de novo rapidinho o conceito de variável discreta? Porque você falou a categórica, que não tivesse a quantidade, mas é um atributo. E a discreta? A discreta é uma variável onde eu só tenho números inteiros. Eu não posso ter, por exemplo, filhos, número de filhos. Posso ter um filho, 2 filhos, 3 filhos. Mas ninguém pode ter 2 filhos e meio. 2 filhos e 0,75, entendeu? Então, assim, são variáveis de contagem, eu conto, mas eu só posso contar inteiros. A pressão arterial, eu posso ter de 90,5 milímetros de mercúrio, 90,9 milímetros de mercúrio, né? 90,95 milímetros de mercúrio. Então, entre qualquer duas medidas, eu posso pôr outra. Ela é contínua mesmo. A discreta, eu não tenho isso. Se eu vou contar o número de árvores que tem aqui na minha rua, eu posso contar 1, 2, 3, eu não posso contar uma árvore e meia. Não existe meia árvore. Tem árvore, não é árvore, né? Ficou claro? Ah, ficou, prof. Obrigada. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo só colocar uma outra imagem aqui. Pronto. Vocês estão vendo aí, né? É a imagem do livro, né? E aqui é só para a gente ver, quando a gente está trabalhando com quantidades, né? Dependendo de onde eu puser o meu ponto de corte, então tá aqui, ó. Eu tenho aqui a distribuição da glicemia dos diabéticos e aqui a distribuição da glicemia dos não diabéticos, né? Se eu colocar o meu ponto de corte muito alto, o que vai acontecer? Eu vou ter uma especificidade muito grande, olha aqui, ó. A grande maioria dos não diabéticos eu classifiquei como não diabéticos, né? Eu pus um ponto de corte muito alto. Mas eu deixei muitos diabéticos sem ser classificados. Todos esses aqui, ó, estão sendo classificados como se não fossem diabéticos. Então, se eu ponho um ponto de corte muito alto, eu vou ter uma especificidade muito grande, mas eu vou ter uma sensibilidade muito pequena. Só esses 5 aqui dos 20 que eu vou considerar diabético. Se eu faço o meu ponto de corte muito baixo, olha, minha sensibilidade vai ser muito alta, né? Ó, dos 20 diabéticos, eu vou pegar 17. Mas olha o que acontece com a especificidade. Ela cai muito, né? Vai ter muitos não diabéticos que eu vou considerar como diabéticos, tá? Na verdade, a distribuição desses parâmetros quantitativos, eles têm uma mistura, né? Tem diabéticos que podem estar com a glicemia no nível de não diabético, que ele está tratando, porque ele está fazendo dieta, porque ele está fazendo atividade física, então ele consegue, né? Ele está usando medicamento, ele pode reduzir ali a glicemia. E outros que não são diabéticos e que naquela medida podem estar com a glicemia mais alta, por uma série de motivos, né? Por isso, e nós já vamos falar disso daqui um pouquinho, então já falamos um pouco, por isso que eu tenho que também saber se eu estou fazendo a medida adequadamente, né? Porque essas confusões aqui podem se dar também, não só, mas também por falhas na técnica de medição. Se eu medir sem o devido jejum, né? Se eu não usei o reagente adequado, né? Se eu não sei executar a técnica, eu posso fazer essa confusão. Mas mesmo quando tudo é feito certinho, eu tenho essa sobreposição de níveis
entre pessoas que são doentes e que não são doentes, tá? Bom, aqui ainda tá bom porque, né, aqui nós não temos uma divisão aqui, mas a gente consegue pensar, né? O azulzinho é o diabético, o vermelho não é diabético. Na vida real, nós trabalhamos com isso aqui, né? Tá todo mundo aqui no meio. Principalmente quando a gente está fazendo rastreamento, essas coisas, né? Que quando eu estou usando o teste para confirmar, então, assim, ó, esse paciente ele me contou uma história clínica, ele me falou dos sintomas que ele está tendo, né? Ele falou, olha, eu estou fazendo xixi muito volume, eu estou tendo às vezes assim uma queda, assim, eu me sinto mais fraco, eu estou emagrecendo rapidamente, meu pai e minha mãe são diabéticos. Eu falo, opa, eu tenho uma série de elementos para suspeitar do diabetes, né? A policiúria, a perda de peso, né? A sede. Então, isso tudo aí me faz, eu vou fazer um diagnóstico, eu vou pedir um exame para confirmar a minha hipótese de diagnóstico, tá? Aí eu já tenho mais informações. Outra coisa é quando a gente está fazendo rastreamento, eu quero fazer glicemia de todo mundo acima, de todos os adultos, pelo menos uma vez por ano, para ver quem é diabético. Aí eu não estou fazendo uma seleção de pessoas que, pelos seus sintomas, histórias familiares e outras informações, têm uma maior possibilidade de estar com diabetes, né? Aí eu estou indo na cega nesse sentido, olha, quanto mais cedo eu descobrir, melhor é o tratamento. E essas doenças podem cursar durante muito tempo sem nenhum sintoma. Então, eu vou testar todo mundo a partir de uma determinada idade, né? Então, nesse caso, nós estamos nessa situação aqui, ó. Está tudo misturado, né? Então, dependendo de onde eu colocar o meu ponto de corte, eu vou definir a minha sensibilidade e especificidade. Tá? Se eu ponho um ponto de corte muito baixo, eu vou ter muito falso positivo. Se eu ponho um ponto de corte muito alto, eu vou ter muito falso negativo. E o que a gente tem que tentar, nesses casos, é achar a medida que melhor contemple essa situação, que me leve ao menor erro. Tá? Depois nós vamos ver. Tem uma forma de calcular isso que depois nós vamos ver. Mas voltando aqui um pouquinho, só pedir. Tirar isso aqui. Pronto. Então, essa questão do ponto de corte, então, vai ser crucial para a definição da validade do teste, né? Vamos ver, então, essas... Por que isso aqui não está... Ah, pronto, agora apareceu aqui. Bom, o que acontece, gente, pode acontecer, é isso aqui, ó, tá? Tanto os diabéticos como os não diabéticos, né? A gente vai pensando aqui na questão aqui, esse exemplo aqui é até com pressão arterial, né? Ó. Então, pressão arterial. Aqui são os que são hipertensos e aqui os que não são hipertensos, tá? Aqui, ó, nós estamos pegando aqui, se eu colocar um ponto de corte muito baixo, o que vai... Ó, todos os dois têm distribuição normal, né? Como a gente já sabe. Essas medidas, tipo pressão arterial, glicemia, colesterol e mesmo o índice de massa corporal, eles têm distribuição normal. Então, tá aqui, ó. Os dois têm distribuição normal. Se eu pôr um ponto de corte muito baixo, o que vai acontecer? Eu vou corretamente definir como diabéticos, né, a grande maioria dos diabéticos. Eu vou ter uma perda muito pequena. Em compensação, eu vou ter uma proporção aqui que não é desprezível de falsos positivos, né? De falsos positivos. Então, eu posso ter aí, né? Isso aqui nós estamos falando de pressão sistólica, tá? É a pressão mais alta. Então, ó, maior, se eu puser um de 100 miligramas, 100 milímetros de mercúrio, eu vou ter uma sensibilidade muito grande, mas vou perder
a especificidade, porque eu vou ter aqui um grupo grande, toda essa área aqui da curva de não doentes, né, vai ser considerado como hipertenso. Se eu puser um valor muito alto, ao contrário, né, eu vou classificar corretamente a grande maioria dos não hipertensos, mas vou perder uma área aqui de pessoas que são hipertensas que eu vou considerar como não hipertensos, né? E existe realmente essa sobreposição, tá? Se eu fizer uma medida assim na população, uma amostra representativa da população de hipertensos e não hipertensos, eu posso encontrar uma sobreposição, tá? Naquele momento. Então, a escolha desse ponto de corte, eu tenho que ser bastante consciencioso. Se a vida fosse assim, ia ser muito mais fácil, né? Se o normal e os diabéticos não tivessem nenhuma sobreposição, olha que beleza. Eu sei que daqui para baixo não é diabético e daqui para cima é diabético. A questão é que a situação real é essa aqui, ó. Eu tenho uma mistura dos dois. E eu tenho que separar isso. E por que é importante separar? Diabetes e hipertensão são doenças que vão cursar durante anos sem que a pessoa perceba, sem diagnóstico. Porque não tem, às vezes ela cursa sem nenhum sinal ou sintoma importante, né? Só que, apesar de não ter sinal e sintoma, os danos, né, nos órgãos alvo das doenças já vão acontecendo. Eu já falei isso com vocês outro dia, vou repetir. Às vezes, nós ainda temos no nosso país pessoas que descobrem que são hipertensas ou diabéticos, ou quando estão entrando em falência renal, né, em uma insuficiência renal aguda, ou que tem um acidente vascular encefálico, que descobrem que era hipertensa quando tem um derrame. Então, isso ainda acontece. Obviamente, isso aí é uma falha da atenção primária, não dos profissionais da atenção primária. É um tipo de problema que deveria ser detectado na atenção primária, se ela for ampla o suficiente, se as pessoas realmente usarem, se ela estiver acessível, né? Seria uma condição para ser identificada precocemente, porque ele vai medir a pressão regularmente, vai ter alguém que colheu a história familiar dele, ele vai fazer, dependendo da idade, né? Ele vai fazer um teste de glicemia. Então, a gente conseguiria identificar essas doenças logo no início e, portanto, a gente pode evitar os desfechos mais graves. Mas na hora de fazer o diagnóstico, a realidade que a gente tem é essa aqui, uma sobreposição de doentes e não doentes, e nós vamos separar a partir de um valor, né, que a gente estabelece de maneira mais ou menos discricionária, né, com base em algumas observações lá, para poder definir a partir de que ponto eu vou considerar como doente e abaixo de que ponto eu vou considerar como não doente. Então, se eu coloco, no caso aqui do diabetes, um ponto de corte baixo, né, eu vou ter uma grande quantidade aqui de falsos positivos. Se eu coloco aqui uma glicemia de 80 miligramas por decilitro, né, para poder dizer quem é diabético. Eu não vou perder nenhum do diabético, mas quase metade dos não diabéticos eu vou tratar como diabético. Se eu coloco muito alto, o que acontece se eu colocar muito alto, né? Também tem problema. Se eu colocar muito alto, eu vou separar muito bem os não doentes, mas eu vou perder uma proporção importante de diabéticos que eu não vou cuidar, porque ele vai estar a ser um falso negativo. Então, essa equilíbrio entre o falso negativo e o falso positivo que a gente busca, né? O que a gente busca ao estabelecer o ponto de corte? Tentar encontrar esse ponto que me dá a melhor solução, né? A que me dá o menor erro, tá? Onde eu tenho aqui, na soma, eu erro no falso positivo e erro no falso negativo, né? Esses aqui são falsos negativos, esses aqui são falsos, esses aqui são falsos negativos, esses aqui são falsos positivos, né? Eu tento encontrar, então, um ponto que me dê a melhor relação entre falso positivo e falso negativo, onde eu erre menos. E aí, é assim que eu estabeleço esse ponto de corte, tá? Na próxima aula,
nós vou falar com vocês sobre a curva ROC um pouquinho, que é um método que a gente tem para definir qual é esse ponto de corte, tá bom? Então, turma, por hoje é isso. Recomendo fortemente que todos leiam no livro, não fiquem só com a aula, tá? Leiam no livro, porque nem tudo que está no livro eu falo na aula, mas o livro está lá para vocês lerem. Se eu for repetir tudo que está no livro, a gente não sai do primeiro capítulo, tá bom? Então, vocês têm que estudar, que tem coisa que está escrita lá que eu não falei nem falarei, que vocês têm no livro para estudar, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção. Agora, até semana que vem, eu já ver se eu já coloco vocês colocarem o que já foi feito aí, de atividade em sala, né? E depois vou abrir para as atividades os exercícios do livro, tá bom? E vocês, por favor, vão trazendo as dúvidas nos exercícios que vocês tiverem, que essas dúvidas ajudam a todos, tá? Gente, alguém quer ainda falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Deixa eu tirar isso daqui. Que agonia com isso. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Alguma questão ainda, gente? Alguma dúvida que vocês queiram colocar? Tá de boa, prof. Tá de boa, isso é bom demais de ouvir, viu? Você tá de boa, gente? Agora, peraí, um minuto só. Eu tenho que pedir para vocês de novo, vou falar isso todo dia que encontrar com vocês. Cuidem-se. O negócio tá feio, o pau tá quebrando. Para vocês entenderem bem do que eu estou falando, tá? Nós estamos com uma transmissão crescendo aqui no Brasil inteiro. Aqui em Belo Horizonte, a gente em uma semana mais ou menos, a gente saiu de 0,94 para 1,2 de transmissão. As novas cepas que estão aparecendo no país, né, as brasileiras, as de outros lugares, estão circulando amplamente entre nós. Elas aumentam a transmissibilidade, né? Tem uma nova que apareceu também aqui no Brasil, que também pode ter uma maior escape das vacinas. Então, a gente tem que ficar muito atento. E nós estamos num momento muito perigoso, que nós somos uma população de mais de 200 milhões de pessoas, transmissão em alta e vacina baixíssima ainda. Nós não temos vacina, as vacinas não foram compradas. Então, vai demorar para vacinar amplamente a população. E numa população grande que está tendo muito contato, é uma usina de produzir mutações do vírus. Essas mutações se dão ao acaso, né? E quanto mais transmite, quanto maior a replicação, maior número de mutações vão ocorrer. Né? Porque o vírus, como ele se multiplica muito rapidamente, cada transcrição dessa pode dar uma mutação. Então, muito cuidado, por favor, não se aglomerem, segurem as pontas. Apesar de todo atraso, a vacina já existe. Agora, só se beneficia da vacina quem sobrevive, tá? Então, para poder se beneficiar da vacina, nós temos que ficar vivos até serem vacinados. Então, por favor, vocês tratem de se cuidar, pensem nos seus pais, nos seus avós, nos seus parentes que têm comorbidades, né? Pensem que vocês estão investindo fortemente no futuro de profissão que vocês querem ter. Então, não dá para morrer de véspera. Então, por favor, vocês se cuidem, porque a situação que nós estamos vivendo é muito grave. Não é brincadeira. É muito grave. Tá? É isso, gente. Bom dia para vocês. Oi. Henrique. Pode falar. Tudo jóia? Eu tenho uma pergunta sobre as vacinas também. Pode fazer. Eu escutei na rádio que existe uma proposta de abrir espaço para as vacinas da rede particular, mas não daquelas que possam competir com aquelas que são compradas pelo Estado. Você acha que essa diferença de vacina, elas podem atrapalhar no controle de primeira, de segunda dose, ou no controle epidemiológico da transmissão do vírus?
O problema, na verdade, não é questão se a vacina vai ser no público ou privado. Porque quantas vacinas que tem assim, gente? Né? Vacina de gripe, você pode tomar na clínica ou pode tomar no SUS. Vacina de meningite, vacina de sarampo. O problema não é esse é um falso problema. O problema é a falta de vacina. Esse é que é o problema. A falta de vacina. Né? Que não foram encomendadas, que não foram compradas. Porque se a vacina tiver... Agora, a questão que se coloca é essa, né? As vacinas são escassas, né? Todas essas vacinas que estão realmente já tudo certinho, que está funcionando, estão escassas, porque até na Europa, né, por exemplo, a AstraZeneca não está conseguindo entregar a quantidade de vacina que foi encomendada, a Pfizer não está conseguindo entregar a quantidade de vacina que foi encomendada, né? Então está tudo lento. Então, esse é um falso dilema, porque comprar vacina que ainda não está testada, nem o Estado, nem o privado deveria fazer isso, né? Não deveria usar. A questão que a gente tenta evitar é que a questão do ter ou não ter o dinheiro é que defina quem vai ser e quem não vai ser vacinado. Tendo vacina para todo mundo, quem tiver mais, né, eu prefiro ir aqui na clínica, eu não quero ficar na fila, vou ali, pago, ótimo. Como a gente já fez isso, faz isso há décadas, nunca teve problema, né? O que está tendo hoje é o governo central não encomendou a vacina da Johnson & Johnson, que já vendiu mais de 500 milhões de doses encomendadas, nós não encomendamos nenhuma. Não comprou da Pfizer, que já foi oferecida antes e continua sendo oferecida e não foi comprada, e já tem liberação total pela Anvisa. Não comprou, custou, né, a Coronavac com essa coisa toda aí. Não comprou, até agora não definiu pela Sputnik. Então, esse é que é o nosso grande problema, tá? O que tem se discutido muito no SUS, na saúde pública, é o seguinte: não dá para ficar desse jeito. Quem tem dinheiro vacina, quem não tem dinheiro não vacina. Então, assim, a competição não é entre o público e o privado, é entre as empresas não estão conseguindo entregar a quantidade de vacina que está encomendado, e aqueles que deixaram de encomendar, igual o Brasil fez, estão na pior situação. Porque se tivesse de quem comprar, não tem de quem comprar. Vacina boa que está funcionando bem, não tem de quem comprar. Tem situações que alguns países ricos fizeram, por exemplo, o Canadá encomendou uma quantidade de vacina que dá para imunizar a população do Canadá várias vezes. Eu não preciso daquele tanto de vacina, né? Então pode ser que daqui a pouco essas vacinas possam ser transferidas para outros países, né? Então essa que é a questão. Se a vacina chegar aqui e for uma vacina boa, né? O que se espera é que primeiro vai para o SUS, e no SUS não tem discriminação da vacina por renda, né? Tem discriminação, como a vacina é pouca, está tendo priorização. Profissionais de saúde, idosos são os que mais morrem, né? Então, isso está tendo, mas não tem essa coisa assim, não, olha, quem tem dinheiro não pode vacinar no SUS. Pode, desde que ele esteja dentro do critério. O que a gente está tentando evitar é isso. Que vem, por exemplo, tem umas histórias aí que você pode pagar 13 mil reais para viajar, eu não sei qual é, fica 13 mil dólares, não sei. Você vai para um spa lá em Dubai e toma vacina e volta. Claro que isso é acessível a muito pouca gente. As pessoas muito ricas podem e vão fazer isso, né? Vão fazer. Isso não resolve o nosso problema populacional. Porque o nosso problema populacional não é se a vacina está no privado ou no público. O problema é que ela não está nem no privado, nem no público. Então, enquanto não resolver essa questão, essa outra discussão é pura cortina de fumaça. Pura cortina de fumaça. Porque, na verdade, o nosso grande problema é não ter a vacina, né? Não encomendou. Por exemplo, o Brasil podia ter encomendado 50 mil doses de vacina dentro daquele convênio com a OMS. Ele podia ter encomendado no mínimo 10 milhões e no máximo 50 milhões. Encomendou o mínimo, em vez de encomendar o máximo. E nós estamos aqui a ver navios. Então, olha, eu acho que o problema nosso hoje não é a disputa entre o público e o privado. É a escassez de vacina. Se ela vier, se ela for suficiente,
Tanto faz onde vai ser, quem vai aplicar, né? A vacina de gripe, gente, todo ano faz isso. As empresas compram e vacinam seus empregados, o SUS vacina o resto da população. Ponto. E funciona bem, né? Tendo vacina, eu topo tomar de qualquer lugar. Pode ser na Unimed, na Araújo ou no posto de saúde. Eu não vou fazer nenhuma diferença, porque a vacina sendo boa é o que interessa para a gente. Nós temos que brigar pela vacina, para todo mundo, né? É isso que a gente está precisando fazer. E, enquanto isso, cuidem-se com as medidas não farmacológicas. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Não? Então, tchau para vocês. Boa tarde. Até amanhã. Até amanhã, até segunda. Abraço, gente. Até mais. Obrigada, Segunda. Pro. Até mais. Tchau. Até breve. Então, Tchau.